Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Big Brother de novo, a gente vai falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acho que essa edição do programa tá falando bastante sobre isso, ou pelo menos tá demonstrando muito. Então eu acho que é legal compartilhar um pouco da minha visão sobre isso, beleza? Deixa aquele gostei no começo do vídeo, principalmente se você quiser que eu faça mais vídeos analisando o Big Brother e as coisas que acontecem na casa. E não esquece de se inscrever no canal também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Lembrando que esse vídeo aqui é a minha opinião sobre isso, e a minha opinião é só a minha opinião, não é a verdade absoluta, beleza, clã? Então vamos lá. Vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Muitas pessoas elas confundem sociopatia com psicopatia e aí você ainda tem o transtorno de personalidade narcisista no meio. Qual é a diferença dessas coisas? Eu já falei muito sobre a diferença entre sociopatia e psicopatia, então eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card para você dar uma vista no que eu falo sobre isso. Mas falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, geralmente é uma coisa mais leve. Como funciona? Basicamente é uma pessoa, né, que ela tem dificuldade para entender o outro, porque na vida dela só existe ela. É uma pessoa que ela é extremamente egocêntrica. A pessoa que é extremamente egocêntrica, geralmente ela acha que as outras pessoas estão ali porque elas estão lá para servir ela de certa forma. Então é como se você fosse o rei, entrasse num lugar e essas pessoas elas tivessem que te servir. É interessante esse negócio de egocentrismo e coisa do tipo, porque a pessoa realmente acredita isso. A pessoa acha que ela tá num filme e tal, ou ela é um super artista. E muitas vezes artistas e pessoas famosas eles têm esses transtornos. Por quê? Talvez por conta dos artistas eles receberem muito assédio do público, né? Então eles acabam ficando hypados por causa disso. E por outro motivo também, que seria o fato de você ter previamente esse transtorno e isso fazer com que você estivesse sempre buscando esses biscoitos que o público dá. Então, buscando esses biscoitos, indo adiante com isso, você acaba se tornando um artista famoso, entendeu? Assim como, por exemplo, políticos geralmente são psicopatas. Por quê? Porque o político ele não se importa em quem ele tá ferindo para estar lá no poder e ele vai passar para trás qualquer pessoa. Então, geralmente, as sociedades elas colocam nos pontos de poder pessoas que são psicopatas ou sociopatas por causa disso. Então, nesse caso especificamente, artistas geralmente têm transtornos desse mesmo grau por causa disso. Não, aí fica a questão, será que o ovo nasceu antes da galinha ou a galinha nasceu antes do ovo? Porque será que a pessoa se torna artista porque ela é sociopata ou tem transtorno? Ou será que a pessoa desenvolve isso? Eu também já fiz um vídeo sobre a depressão em relação aos youtubers, né? Porque muitos comediantes, muitas pessoas que estão aqui na plataforma, elas têm depressão porque muitas vezes elas encontram nessa plataforma a forma de divertir outras pessoas e fazer com que essas pessoas não se sintam como elas se sentem ou pelo menos se sentir mais próximo de alguém, porque a depressão muitas vezes acontece uma grande solidão e aqui é o único lugar onde a gente tem contato com outras pessoas. Então, aí acontece a questão de que o YouTube faz essas pessoas desenvolverem depressão ou será que as pessoas que têm depressão buscam mais o YouTube para conseguir atingir essas pessoas, entendeu? Então essa é uma discussão que eu deixo levantada para vocês decidirem aí o que vocês acham em relação, tá? Mas falando sobre a Carol Conká que tá no Big Brother, inclusive eu vou fazer um vídeo depois sobre a Lumena, né? A Carol Conká, ela tem esse transtorno? Não posso dizer pra vocês se ela tem alguma coisa ou não, porque eu não tenho como conhecer ela. Às vezes ela tá simplesmente jogando ali e sendo uma personalidade que ela não é, vestindo uma máscara. E a gente acredita, né, que as pessoas vistam máscara quando elas estão em lugares diferentes, né? Quando você tá conversando no YouTube, você veste uma máscara. Quando você tá na internet, você veste outra máscara. E quando você tá no trabalho, você veste mais uma. Porque você age de uma forma na internet, age de uma forma em casa, age de uma forma no trabalho. Então são máscaras sociais que a gente usa pra gente interagir melhor. Isso é uma coisa do próprio ser humano. Então pode ser que ela esteja sim usando uma máscara lá dentro. Mas o ponto é, a Carol Conká, ela manipula muito as pessoas, ela manipula muito as narrativas. Inclusive, é interessante porque tá gerando uma discussão na internet sobre gaslighting. Eu não sei se você já ouviu falar sobre gaslighting. Tem um filme antigo pra caramba que fala sobre gaslighting, que é um filme que é de 1950, 1960. O nome dele é Gaslighting e fala sobre isso. Inclusive, o nome desse abuso psicológico se tornou isso por causa desse filme especificamente, onde um cara, ele abusa de uma mulher de uma forma que ela sempre tá errada, ela sempre é errada e coisa do tipo. E ela é tipo a causa da desgraça, sendo que o cara ele faz as merdas e ela é a culpada pelas merdas. Gaslighting é isso. E gaslighting pode acontecer tanto com um homem, tanto com a mulher. Então, não é uma coisa que você pode ver só de um lado, mas geralmente a discussão é mais feita pelo outro lado. O homem geralmente manipulando a mulher o tempo inteiro. E a gente tá vendo a Carol Conká fazendo gaslighting com a
acrebiano, ou melhor, o Bill, né? Onde a Carol, ela assediou ele, ela queria ficar com ele a toda a questão, e ele não quis ficar com ela, mas mesmo assim ele acabou cedendo, né, à sedução dela, né, que era extremamente insistente, e aí ele ficou com ela, e depois disso ele acabou sendo culpado de algo que ele não fez. Ela pegou e se vitimizou ao ponto de que o Akebian tava ficando com outra pessoa também, mas ele não tava, né, ele não tava ficando com a Sarah, mas ela criou essa narrativa de que a Sarah era vilã e ele era o vilão, e ela tava sendo vitimada por causa disso. E é interessante como isso é o gaslighting, porque você acaba ficando manipulando as situações para as pessoas odiarem aquela pessoa, e muitas vezes acontece. E é terrível você estar numa situação de gaslighting. Infelizmente, eu já estive numa situação de gaslighting muito parecida com essa, e a vida, né, clã? A gente tem que se afastar das pessoas tóxicas, mas nesse caso aí não tem como, porque eles estão presos dentro da casa, né? Mas o ponto é, tipo, a Carol, ela pode muito bem ser uma pessoa narcisista porque ela não aparenta se importar muito com as pessoas que estão ao redor dela. Parece que ela chega ali e as pessoas têm que servir a ela de certa forma. E eu acho interessante, né, que o modus operandi dela é a vitimização o tempo inteiro. Então, sempre que acontece alguma coisa, ela se vitimiza, ela faz um jogo de narrativa onde ela ataca, mas ela consegue virar a mesa e aí ela se torna a vítima do ataque que ela deu. Então, ela faz um ataque, a pessoa responde e ela levanta essa resposta 100 vezes e acaba se tornando a vítima, e as pessoas que estão ao redor ali, elas acabam acreditando nela. Por quê? Porque ela é extremamente manipulativa e ela fica o tempo inteiro em cima dessas situações e criando narrativas em cima disso para mostrar que aquela pessoa tá errada. E já aconteceu com o Lucas e agora tá acontecendo com a Crebiana e vai acontecer com outras pessoas também. Então, não é uma coisa que vai terminar só no primeiro ou na segunda pessoa, porque essas pessoas, geralmente, elas não têm consciência de que isso acontece, entendeu? A gente ouve muito a frase de que no inferno tá cheio de boas intenções, porque as pessoas que estão no inferno são as pessoas que tentavam fazer o bem para as outras pessoas. E sempre é essa justificativa. Mas na verdade, quando você tenta fazer uma coisa dessas, às vezes você está fazendo uma cagada gigantesca. E é justamente essa questão, onde a Carol deve acreditar que ela tá certa, que ela tá fazendo uma coisa boa, e inclusive ela acredita que ela é vítima dessas situações, só que na verdade ela que tá vitimando as pessoas ao redor dela, ela que tá atacando as pessoas ao redor dela, entendeu? Então ela não tem consciência de que as coisas que ela tá fazendo são erradas. Ela não tem consciência de que tudo isso que tá acontecendo na casa é muito culpa dela também, e ela não vai ter consciência de que as pessoas do lado de fora não gostam dela, porque ela não consegue não se ver numa situação de protagonismo, onde ela é a grande protagonista e as pessoas estão ali para servir ela. E você vê isso, uma falta de empatia gigantesca e uma manipulação que é até aterrorizante de ver uma pessoa fazendo. E a gente só tem como ter acesso a isso através das câmeras do Big Brother, porque existem pessoas assim o tempo inteiro na nossa vida, e essas pessoas muitas vezes enganam a gente, manipulam a gente, e eu tenho certeza absoluta que você já entrou em contato com uma pessoa assim, ou até mesmo seus pais, eles são pessoas assim, pessoas que estão sempre manipulando as narrativas para te colocar para baixo, para te colocar numa situação ruim. E não importa, se a pessoa tá aqui, digamos que você pode chegar até lá em cima, mas a pessoa tá aqui, ela tá num lugar baixo, ela sempre vai querer te ver mais abaixo possível. Não importa a situação. Se tá aqui, ela vai te destruir, te atacar até você cair, porque ela não aceita não ser a melhor ali, ela não aceita ser a principal. Ela quer ser a protagonista o tempo inteiro. Então é mais ou menos isso aí. Então, a gente, muitas vezes, eu acho que é errado a gente pegar isso aí atacando e culpando as pessoas que são assim, porque elas não fazem isso conscientemente, né? Infelizmente, essa é uma questão totalmente inconsciente, é uma questão que é um transtorno e a pessoa tem que ter ajuda. O que surpreende nessa situação toda é a Lumena não ter notado isso, visto que ela é uma psicóloga também. Mas a gente não deve cobrar que a Lumena, ela haja como uma psicóloga dentro da casa do Big Brother, até porque ela também aparenta ter muitas questões narcísicas que não foram resolvidas. E eu vou fazer um vídeo sobre a Lumena mais tarde, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Lembrando que essa é só a minha opinião, então não levem isso como diagnóstico ou coisa do tipo, é só eu falando sobre alguma coisa que eu vi. E, bom, quero que vocês escrevam seus comentários, porque agora eu dei a minha opinião, agora eu quero ver a opinião de vocês, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.